Olá, pessoal. Acho que eu sou super pontual. E essa live de hoje, no qual eu fico muito feliz se vocês entrarem, comentarem e fizerem perguntas, nós vamos conversar sobre um assunto astrológico muito importante e com o meu convidado, que logo eu vou falar dele e ele mesmo vai se apresentar na hora que ele entrar. Então, o assunto é o signo ascendente. Então, a primeira coisa que é muito importante, as pessoas não entendem o que é signo ascendente, né? Mas nós vamos conversar muito sobre isso. Olha lá, o Fabrício já entrou, meu querido, deixa eu ver como é que eu convido, nas carinhas, né? É isso aí, Fabrício, ok. Ok, vamos lá, vamos ver se dá tudo certo. Tá? Nossa, tem gente aqui que faz muito tempo que eu não vejo. Olha que delícia que é de assunto. Ei, tudo bem? Eu entro, de vez em quando eu entro um pouco em pânico. Oi, tá me vendo? Eu tô te vendo, tem alguma voz aí que entrou, mas não é de pessoa que eu convidei, eu só convidei você. Sim, Tá me ouvindo? te escuto bem, Ok, te então escuto bem. espero que o pessoal que está entrando também esteja ouvindo bem. Então, eu Tá, queria primeiro que você se apresentasse. Tá bom, tá Fabrício? ok. Vai lá. Vamos lá então. Bem, eu sou o Fabrício Ranzolin, sou astrólogo, coordenador do CNA aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu comecei essa minha jornada, digamos assim, de autoconhecimento, de espiritualidade, estudando astrologia, na década de 90, 97, 98. Eu Era comecei. criança, né? O que eu gosto de dizer é o seguinte, é que enquanto o pessoal estava na festa, eu que era adolescente estava estudando, né? Que delícia, que delícia. É, então eu buscava muito assim, eu ia muito a palestras, meditações, eu participava, eu tinha um grupo, inclusive, de estudos budistas aqui por causa do Lama que veio para cá, para o Rio Grande do Sul, né? Hum, E eu consegui, digamos assim, me encontrar muito nessa área de autoconhecimento, de espiritualidade. E aí comecei a estudar diversas áreas que eram correlatas com astrologia. tá. Comecei também pela astrologia. Um tempo eu estudei a fundo astrologia, estudei numerologia, estudei esoterismo, estudei budismo, espiritismo, estudei uma série de linhas. Mas com o tempo, cada vez mais a astrologia foi me chamando, né? Sim. Foi me convocando e as pessoas também começaram a me buscar mais pela questão astrológica do que qualquer outra coisa. Então, naturalmente, né, como todo mundo da astrologia, a gente vai, cai na gente, né? A gente cai para ser astrólogo. É, é. E aí, agora já fazem vários anos que eu trabalho como astrólogo profissional, é a minha renda, é meu trabalho, né? É isso, sim. Tua E já, profissão. e aí tenho muito gosto por poder ajudar as pessoas, orientar com base no conhecimento da astrologia. É É muito uma precioso delícia, né? isso, É uma delícia, é uma delícia. verdade. É É tudo muito que a gente precioso. gosta. É uma oportunidade ímpar, né? E aí estamos aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que hoje nós vamos falar do signo ascendente, né? Então, porque eu queria também que você falasse sobre seu signo e seu ascendente. Ah, sim. Eu sou do signo de Leão e sou ascendente de Virgem. Ok, então nós estamos na oposição um do outro, porque eu sou pisciana, portanto, meu peixe está em oposição ao seu virgem, e o meu ascendente aquário, você fica na minha casa 7. Podíamos até casar. A gente vai formar uma boa parceria, né? Combina, complementa. Combina e complementa. Aliás, tem uma querida amiga e colega e irmã, a Rosa de Sá, que acabou de entrar, que também ela é leão com ascendente em virgem, ou virgem ascendente em leão. Eu sei que é igual, ela escreveu igual a mim. E a gente estudou junto lá com o Carlos Fini. Nós fizemos astrologia mundial junto, né?
Então, é sempre gostoso, porque apesar dela ser absolutamente o oposto, o signo oposto ele é igual ao seu, ele só tem outra dimensão, outra estrutura, mas é na mesma linha, né? Quando a gente fala dos eixos, né? Dos eixos da astrologia, eu falo, temos Sim. seis signos e seus opostos, ou seja, como se fossem seis notas musicais sendo tocadas cada uma numa ponta, né? E se desdobra, né? Isso, e o certo, na realidade, seria que a gente se juntasse no meio, cada um aprendesse com o outro, né? Aquilo que lhe falta. Mas o assunto hoje é o signo ascendente. Então, a gente sabe que existe um signo ascendente e um signo descendente. O que é o ascendente? Isso aí. Porque muitas pessoas falam, mas o que é acender? O que acende? Eu falei, não, não é acender, não é fósforo que acende, né? Porque a palavra em português pode dar essa impressão, né? Mas, na realidade, é o signo que se encontra na linha do horizonte quando você nasceu, no horário que você nasceu. Essa que é a definição do signo ascendente. E isso depende do horário, claro, latitude, longitude, porque isso faz uma diferença. Às vezes, minutos de diferença no nascimento também modifica o signo ascendente. Mas é importante, tem gente que fala, mas é fácil saber qual é o meu ascendente? Bom, a gente faz, né? Temos muitos, mesmo não somos todos um, tem lá um aplicativo, você põe o teu horário, sai o ascendente. Mas para quem mora mais perto, talvez não, no Rio Grande do Sul isso não funciona muito, mas eu acho que dos trópicos até os outros, quer dizer, na faixa mais do Equador, né? Mais do Brasil, mais para o norte, você pode pensar que se você nasce entre 6 e 8, o Sol está subindo na linha do horizonte, portanto, você vai ter o Sol no teu ascendente. E, na medida, ele vai subindo a cada 2 horas e arrasta consigo todo o zodíaco, a mandala astrológica, ela vai virando a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas você teria um ascendente diferente, certo? Quem nasce ao meio-dia, no Brasil, lá, sei lá, em Belém, lá no norte, né? Tem um sol a pico assim aqui em cima, né? Lá no meio Vai do ter. céu, né? Exatamente. Quer dizer, isso não acontece, por exemplo, talvez no Rio Grande do Sul, na Argentina, sei lá, ou então onde eu nasci, em Milão, por exemplo. Nunca o sol vai ficar a pino, né? Mas o que para você, quando você explica para um cliente seu, o que faz o signo ascendente? Qual é o papel dele na sua personalidade? Então, eu queria que você falasse um pouco, tá? Depois a gente complementa e vê as Claro. perguntas também. Vai lá. Olha, é muito interessante que você comentou, né, a questão do ascendente como ascender, né? Embora não tenha uma relação direta, ele não deixa de ter significado. Pensar que o Sol, se ele ascende no horizonte a leste de manhã, né, como você mencionou, então é aquele signo que está subindo ou ascendendo a leste. E esse movimento é interessante porque é a rotação do planeta Terra. Claro. Então, digamos assim, o planeta Terra está rotando, né, ele está girando, e a sua mãe está lá na função do seu nascimento. Está acontecendo aquela situação ali. Logo em seguida, né, você nasce e aquele giro para. Claro. Para e fica o seu ascendente naquele grau do signo específico que você nasceu. Né? Então, digamos, pelo fato da parada, quando você nasce, digamos assim, que o ascendente é toda a estrutura por onde fluem os outros elementos do mapa. Então, digamos que tudo tem que ser feito essa análise do Sol conforme um ascendente. Meu caso, né? Então você tem um leão ali, mas se o ascendente é virgem, muda as características do leão. Então eu diria que o ascendente, ele serve como esse canal de estrutura fundamental para a personalidade. Então eu digo que quando eu estou fazendo um mapa, eu digo assim, olha, você tem o Sol de fogo ou de ar, por exemplo, Yang. Mas como teu ascendente é terra, isso te deixa com uma característica mais pé no chão, né? Pé no chão. Com mais uma ética, com uma moral mais forte. Então, eu sempre faço essa questão, deixar muito claro na análise do ascendente
a questão do elemento, da qualidade, como base da estrutura da pessoa na vida, né? Claro. O signo ascendente, na realidade, ele é determinado pelo momento do nascimento, ou é o contrário, ou seja, é o signo ascendente que faz a criança nascer, porque ela precisa dessa energia específica, porque é a energia do corpo físico e do nascimento, do primeiro alento que a criança vai dar. Isso torna a sincronicidade, né? Que não é coincidência, porque a sincronicidade ela existe no universo, é que faz com que a criança nasça no signo ascendente, do qual as células dele estão em sintonia. Geralmente, esse signo ascendente vai também determinar o pai ou a mãe, a pessoa da família com qual ele vai se parecer fisicamente e do qual vai extrair muitas das doenças, inclusive aquelas genéticas, ou seja, a genética dele, com quem que você se parece, né? Eu muitas vezes, quando vou pesquisar, né, pessoas que não sabem o horário de nascimento me pedem para pesquisar e querem saber qual é o ascendente delas, né? E aí eu falo assim, manda uma foto, me descreve teu pai, me dá o mapa do teu pai e da tua mãe, mas especialmente me descreve como ele é, a foto do teu pai. Com quem que você se parece? Ah, me parece com o meu tio João, então manda a foto do tio João. Porque a hereditariedade física é que faz você nascer naquele momento. O cosmo em sintonia, o macrocosmo com o microcosmo, né? Então, você não nasce no momento tal por acaso. E o teu veículo, o corpo, precisa daquela energia para nascer. É como se alguém botasse a chave, sabe? A chave no carro. Opa, vai que está na hora. Precisa encaixar, né, exatamente aquele ímpeto espiritual, aquela essência universal numa matriz, né? Isso. Eu falo assim que o Sol é como o passageiro de um carro. O teu veículo, o corpo, ele tem um passageiro, que é o Sol. É espiritual, então ele não pode se manifestar na materialidade sem o auxílio do quê? Tanto do veículo, corpo, como da Lua, que é o chofer, né? É o motorista. Porque quem dirige nossos desejos é a Lua, não é? Então, quando você consegue fazer dar essa ideia de que o Sol, sendo espiritual, ele tem uma missão de vida, mas ele necessita de todo esse aparato material para ele poder se expressar nessa vida, então é mais fácil você entender o que faz o teu corpo, né? Então, o meu veículo corpo, eu me lembro, eu sempre conto essa história, uma historinha muito engraçada. Meus filhos adolescentes, pequenos, né, eles iam para o colégio e eu tinha, na época, comprado um Fusca amarelo. Imagina idiota aqui, né? Fusca amarelo, quer dizer, quem é que só a Graziella para ter um Fusca amarelo? Meu acidente de aquário, aí devia estar muito forte, né? E aí, o que acontece? Às vezes, o meu filho saía do colégio e ia na casa de um amiguinho. Eles ficavam brincando no portão. Quando o Fusca amarelo chegava lá na ponta da rua, eles já gritavam. Fábio, sua mãe chegou. Não precisavam eles ver quem é que estava dentro do carro. Eles estavam vendo o veículo corpo. Então, eu vejo isso como se fosse realmente o que os outros veem da gente. Ou seja, eu sou pisciana, mas as pessoas me veem como aquariana, não me veem como pisciana. Só quem te conhece intimamente, conhece teu espírito, a sua íntima forma de você se manifestar é que vai entender de que signo você é. Né? Por isso que às vezes a gente até se engana, às vezes. Você está olhando uma pessoa e fala, nossa, ela tem toda a cara de leonino. Não, eu sou não sei o que de Libra. Mas de repente tem um ascendente, né, em Leão. Aí quando ela entra chegando, né? Não é assim? Essa informação que você passou, eu também passo para os meus clientes exatamente assim. Claro. Quem conhece você intimamente, os seus familiares sabem do seu sol. Isso. Lá você põe para fora, né? O seu sol de fogo, de Áries e tal. Isso. Mas o seu ascendente de água, de câncer, é o que você... E a astrologia védica que eu estudei também, a hindu,
também põe a aparência que a pessoa passa para o mundo como o ascendente, né? E os planetas que estão eventualmente ali mudam essa tonalidade, mas sim essa aparência, se ela é agradável, se ela é pesada, se ela é complexa, se ela é leve ou fluida, ou se ela é travada, né? Pelo aquele Saturno ali. Então isso modifica. Tive um cliente leonino com ascendente em peixes. Eu falava, gente, teu sol está afogado. Como é que... Manifeste esse teu sol, pelo amor de Deus, né? Porque é como faz um vapor, né? Nossa, faz um vapor. O fogo, terrível. a água faz... E a água... Está entrando uma querida, Bia do Lago, que é, inclusive, escritora. Gente, tem muita gente hoje, eu estou muito contente com vocês estarem aqui para entender um pouco mais de astrologia. Que não é o astrologês, assim, que a gente também costuma ver pela internet, a gente está falando com astrólogos estudiosos, né? Tanto o meu convidado quanto eu, há quantos anos a gente estuda, e não só estuda, verifica que aquilo que a gente estudou está correspondendo à realidade dos nossos clientes queridos. Tem uma xará também, a Grazielinha, a minha xará, que eu estou morrendo de saudade dela, com essa pandemia, né? E eu me mudei para Santos. Vim morar numa cidade que eu estava precisando por causa da minha saúde. Mas, graças a Deus, hoje tive todos os exames ok, só daqui a 6 meses. Então, você está vendo que eu já realmente estou deixando para trás o período pior. E o ascendente de ar também, eu acho, dá essa necessidade dinâmica para a pessoa, né? Eu não paro. Eu já mudei não sei quantas casas também, né? Gêmeos na quarta, né? Porque porque apesar de eu ter o ascendente aquário, meio do céu é Sagitário, porque eu nasci em Milão, no inverno. Inclinou, né? Inclinou no hemisfério norte. É isso mesmo. E sabe uma coisa? Quando eu comecei a estudar astrologia, uma das coisas que eu perguntei justamente, eu fiz com Facciolo na base, né? A minha base astrológica com Facciolo e Vera, né? Bem a escola mais... Naquela época era a escola mais tradicional de São Paulo, né? Antes mesmo de Gaia, Régulus, ou mesmo a Urânia, né? Teve muitas outras escolas. Mas, assim, a estrutura mesmo básica realmente nos foi dada graças ao Facciolo. E eu me lembro que eu perguntei para ele, mas então, e quem nasce em Paris? E quem nasce em Londres? Daqui a pouco vai ter um, né? Eu, na época, eu já tinha vivido na Finlândia. Aí eu falei, e o finlandês, como é que faz? E você usa casas iguais, não é? Nós usamos o método para não fazer com que a casa astrológica fiquem um monte de cúspide em 2 casas e nas outras não tem nenhuma, né? Isso daí... Quando acontece comigo isso, né? O que eu faço? Eu faço o mapa Holy Signs de signos inteiros. Aquilo, a casa, o signo, né? E dou uma olhada nas casas, mas eu levo, digamos, como referência das regências das áreas da vida, as casas iguais, porque fica mais fidedigno para a pessoa, né? Porque senão, realmente, o hemisfério norte, nos extremos, ele muda tudo as casas. E lá no sul também, né? Você vai lá na Patagônia, você vai fazer, né? Ou seja, longe da linha do Equador e longe do trópico. Nós estamos ainda, a maior parte do Brasil, ele tem a maior parte do território dentro, né? Entre o Equador e o trópico, né? Então, ele tem realmente mais e o que chama muito a atenção também, né, Graziela, é que mesmo que você tenha essa... Por exemplo, se você nasceu num ponto em que as casas se inclinam muito, mesmo que isso ocorra, o ascendente sempre vai ser fiel, né? Esse ascendente não muda nunca. Não. Então, ele é a referência, o início da vida da pessoa, ele sempre vai ser fixo ali, né? Mesmo que você... O que vai mudar, no caso, você, por exemplo, nasceu no hemisfério norte, você vai, conforme se desloca pelo globo, vai mudando, né? O ascendente. Vai. Mas as casas, o grau, ele é sempre igual. A gente estava falando outro dia na live sobre as crianças gêmeas, né? O mapa de crianças gêmeas. Então, gêmeas de 3 minutos de diferença, 2 minutos, podem ter até um ascendente diferente. O que daria um corpo físico diferente.
quando os gêmeos não se parecem, e são de dois óvulos diferentes. Isso acontece mesmo, é uma coisa bem... né, nós fizemos pesquisas sobre isso. E aí você fala, bom, aí eu fiz acho que com a Elizabeth Nakata, né, que também ela é maravilhosa, colega maravilhosa nossa, né? E eu acho assim que a personalidade da gente também é muito influenciada pelo planeta que você tem ali na primeira casa. Exatamente cravado no ascendente, né? Imagina você, por exemplo, eu nasci com uma Vênus matutina, né? Sabe que a Vênus, ela faz aquele lindo, como explica sempre o José Maria, né? Que é apaixonado por Vênus, que ele explica como está agora, aquele movimento da estrela de 5 pontas, né? E quando ela está subindo no horizonte, na realidade, né? Ela dá uma influência muito forte. Isso foi para o meu lado artístico, né? Porque eu danço até hoje, mas eu sempre desenhei, fiz belas artes, enfim, olha lá, tem uma amiga só. Que bom te assistir ao vivo, Fabrício. O pessoal tá aí. Você consegue ler? Consigo. Tô vendo ali a Xana. Isso. Obrigado, filha Xana. Que legal. Não, então, tem clientes, tem amigos também, né? Porque a gente sabe que mesmo assim, a astrologia, ela tem gente que fala assim, mas é sério? Você trabalha com isso? Não sei o quê. Mas não tem nenhum deles que não sabe qual é o signo solar deles, né? Todo mundo vai lá para saber, né? Então eu falo, mas se você tem curiosidade, por que não se aprofunda? Por que você não estuda um pouco, né? Por que você não sabe mais, em vez de fazer aquelas perguntas que às vezes a gente vê dos jornalistas, né? Então, sem querer polemicar, né? Mas parece que ontem à noite teve um programa aí na CNN Brasil. Não sei se você conseguiu assistir. Eu não assisti, mas eu fiquei sabendo da repercussão sobre isso. Eu não vi a repercussão, porque hoje eu não tive tempo. Mas eu sei que a Débora falou e eu vi o Robson também. Né? Então, pessoas idôneas, mas logo vem aquela celeuma, astrologia e astronomia, aí vão lá buscar o astrônomo. Aí eu falo, gente, volta para trás. A psicologia, 100 anos atrás, era tratada da mesma forma. Sim. Não é? O que acontece que eu percebo um grande problema assim, ó. As pessoas que criticam a astrologia, primeiro, elas não são isentas, elas têm uma opinião já contra a astrologia, já há um preconceito. Então, você pega, por exemplo, uma astróloga experiente como você, né? Você pega uma prática astrológica como a minha, você já atendeu 1000 mapas, você constata que a astrologia funciona. Claro. Né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente minha e ela me deu um feedback dos trânsitos exatos. Então não tem como, você já passou desse grau do pode ser ao acaso. Você já está dentro de um acerto, uma probabilidade de acerto. Claro. Então eu acho que falta, né, para as outras áreas de conhecimento, essa análise mais criteriosa. Não, peraí, vamos ver se funciona ou não. Vamos fazer estatística, vamos olhar o outro lado. Né? E existe muita gente, né? Não só porque lá na França, mas eu me lembro que quando eu fiz com o Carlos Fini aquela pesquisa sobre os gêmeos, nós pegamos uma pesquisa de uma francesa que ela não era astróloga, era uma cientista. E ela começou a fazer esses estudos contra a astrologia, para mostrar que ela não funcionava. E aí ela pegou crianças gêmeas, um monte de crianças gêmeas, porque acho que ela era bióloga, ela trabalhava com isso, e mandou um questionário para os pais. Esse é mais assim, esse é mais assim, qual é dos dois que é mais, por exemplo, mais introvertido, qual dos dois é mais não sei o quê. Então, acabou que ela verificou que realmente um dos dois tinha o ascendente mais perto de um planeta, por exemplo. A pessoa uma criança que nasce com o Saturno mais perto, 1 grau menos do que o outro irmão, ele vai ser mais introvertido que o outro. E aí você fala, mas e o outro? Quando ele chegar a encontrar essa energia que está lá, disponível, ele pode usar de outra forma, né? Pode canalizar de outra forma. E aí os dois vão canalizar dentro do espectro
saturnino, duas formas diferentes desse mesmo planeta. Né? Sim, principalmente Saturno, né? Dá uma seriedade à pessoa. É o que eu digo quando faço os mapas, né? Que tem ascendente envolvendo Saturno. A criança nasce com uma sensação de que ela é mais velha, Ela nasce ela é velha, mais séria, ela responsável, ai, faz é tudo isso, direitinho. exato. Ela E chega aos em poucos, casa da escola, primeiro ela faz os deveres e depois que ela vai isso. comer o chocolate, né? E aos pouquinhos, se ela tiver um fogo ou um ar no mapa ali, aos pouquinhos ela vai combatendo essa Ela vai se timidez, essa libertando, seriedade, vai se claro, abrindo. E claro. às vezes é o mesmo signo, mas o seu planeta não está ali, muda completamente o mapa. E acho que isso, Graziella, é uma grande questão que nos desfavorece com relação a esse a o horóscopo, digamos. Você Sim, diz assim, né, que todo ascendente assim, ou todo sol em tal signo tem esse temperamento. Não, você tem que olhar mapa por mapa. Enquanto claro. você não fizer isso, não vai dar certo. Eu falo assim, que quando a gente nasce, a gente tem um potencial. O potencial, se eu te dou uma semente, é uma semente de rosa e não uma semente de margarida. Aí você vai levar a tua sementinha para casa. Você não vai desejar que ela fique igual à margarida, não adianta. Você pode cercear, você pode ter alguma coisa ali, você fala, ah, não, eu quero que ela seja. Não, porque ela vai desenvolver o que que é o potencial dela, o que ela precisa nessa encarnação. E a gente tem que também respeitar, né? A criança muito agitada, que muitas vezes os pais falam, ah, você não para quieto. Ah, um gêmeos na primeira casa, por exemplo, né? Uma criança ativa, com aqueles olhos que ficam olhando para todo lado, né? Um ascendente de ar forte, né? Ó, forte. Então, você me põe ali essa criatura e aí os pais começam, não, 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 não. Vai chegar uma hora que a criança vai voar pela janela, vai querer sair de É, casa. Porque a natureza dela é uma natureza de ser livre. Ar. Você não prende o ar, né? é. Então, quando a pessoa sabe disso, e muitas vezes a gente faz o mapa de bebê por causa disso, né? E é uma bênção quando a mãe recebe um mapa de presente, né? Bah, Porque, muito. afinal, ela recebeu simplesmente uma sementinha e não sabe que sementinha é. É. Não é verdade? Sim, não, eu acho que essa questão da mãe ter essa questão do mapa antecipado ajuda muito ela a lidar com a criança. Ela vai, digamos, tirar alguns mapas que eu fiz assim nesse sentido, né? A mãe, a criança ainda é muito jovenzinha e a mãe já faz, ajuda com que ela elimine certas, digamos assim, certas culpas, né? Sim. Ah, meu filho é tão introvertido, meu filho é tão agitado. Não, fica tranquilo, é porque o É a ascendente natureza dele é dele. assim e essa vai ser a expressão normal dele, né? Tem uma moça Então, aí, Ana Paula, que diz que o apelido dela é Furacão, a Ana Paula, sim, uma aluna, dos é, é, gêmeos. quando ela nasceu, existia diversos planetas em gêmeos subindo no horizonte, como você comentou, né? Então a identidade da pessoa fica dispersa, mutável, né? E Muito, ar, muito, muito. Os gêmeos, a maioria tem dificuldade de foco, né? É uma tecla que eu se, bato muito, até no horóscopo, né? Que eu falo, ó, focaliza, vai numa direção só, não se distrai no meio do caminho, né? Porque sim, é o que sim, com acontece certeza. muitas É vezes, um né? leque muito grande de interesses, né? E É, uma necessidade muito grande de aperfeiçoamento, o signo de gêmeos, então é. isso fica, às vezes, muito disperso, perde o Porque às foco. vezes você começa o livro e não termina também, né? Ou tem vários livros pela metade. Faz os cursos, não termina o curso, né? Essa É. coisa dos gêmeos. Eu sei porque eu tenho Mercúrio na primeira casa, né? Cravado na primeira, né? Quase no Hum. ascendente, a 3 E está graus em aquário também? em aquário. Nossa, É. Então, você vê, se você via, agora eu tenho muito menos livros, porque eu doei muitos daqueles que eram romances ou de assuntos que já não me interessavam mais. Mas na minha vida, o leque de coisas que eu já estudei, que eu já. E era sempre assim: eu chegava no livro, lá no fundo tinha livros citados, e eu precisava dos outros também. Então, eu comprava 3, 4 livros, viajava, eu não comprava roupa quando eu viajava para o nossa. escritório, eu trazia livros, né? Para você dar um presente para mim, me compra aquele livro que eu vi, não sei o quê. Quer dizer, agora me acalmei, né? Acho que a velhice também ajuda, né?
Eu acho que também o ascendente de aquário, ele é o ar fixo, né? Eu Então acho também ele tem uma diferenciação. Então ele que também ele, completamente. vai, ele aprofunda mais do Sim, que a dispersão dos mutáveis, né? Eu também, sim, embora nossa, seja leonino, eu completamente. tenho muito mutável. A minha Aí a predominância é de moça aqui mutável. falando, Sol em Gêmeos, ascendente em Aquário, eu nunca terminei um livro sequer. Nossa Senhora. Aprende a terminar o livro, né? Não é assim, entendeu? Porque na É, o, realidade é uma coisa que a gente tem que corrigir. Por isso que é interessante você sempre estudar o teu mapa e se aperfeiçoar cada vez mais, não é? Porque senão eu você acho vai que sempre ter os assuntos na superfície, que são os assuntos como esse que você vê. tem, O tem, tem. jornalismo, jornalismo é gêmeos, jornalismo É, é superficial. Um repete é, aquilo que o outro repetiu, e você ouve a mesma coisa, a pessoa não reflete, né? é. Ontem eu assisti um pouco, porque a Gil, né, uma colega nossa, colocou no grupinho do WhatsApp. E eu falei, gente, eu estou entediada, não aguento mais esse tipo de conversa, de repetir a mesma coisa. A pessoa não foi estudar, ela simplesmente repete. Astrologia não é a ciência. O que é ciência para você? De onde vem a palavra ciência? Não é? A ciência é pesquisa, a ciência é experimentação. Então, Com é o certeza. que faz. Por que você fala que o psicólogo ele é uma profissão reconhecida, não sei o quê? Ele também trabalha com uma coisa que não é palpável, não é mensurável, mas, Subjetivo, né? mas existe, não é? É. Então, eu acho que isso é um assunto, né? Aliás, o livro da Clarissa, né? Você viu que graça? E A gente, excelente, muito bom, então, muito bom. que ela organizou e convidou vários astrólogos, né? Eu mandei um artigo, na realidade era um artigo que eu já tinha escrito e eu só ampliei, porque eu estava num período quase sem tempo. E já é um esforço nesse sentido, né? É o primeiro que É, a gente tem nesse sentido de tentar encaixar essa questão é um astrológica dentro do saber, nosso né? meio. É um saber astrológico. E o É, saber faz parte da humanidade. Nós aprendemos com o saber do passado, não é? A gente é um, dizer, eu posso estudar Védica? Sim, pode ser que um dia eu tenha mais tempo. Eu sei que eu já tive, até peguei livros, mas que sozinha não ia conseguir ir adiante. Então, deixei os livros e falei, quando eu tiver tempo, faço também isso. Por quê? Porque eu tenho uma curiosidade inata, né, de conhecer. Mas não na superfície. Se eu não tiver tempo de aprender, porque isso é coisa do aquário, né? Se não é para se aprofundar e saber do que você fala, cala a boca. Não é? não, eu acho que o que falta, né, primeiro é essa visão de respeito, né, Sim. você pega assim, você diz assim, aquela pessoa que mora ali, que cura as pessoas com chá, ela está usando credo, crendices, ou ela está seguindo crenças populares que não são comprovadas. Aí a ciência vai lá, pega a substância química daquela erva, faz o remédio, agora é Faz o comprovado. remédio. Agora eles vendem o medicamento. É, Então, é. eu também não, sabe, Graziela, que nem você, eu não me atenho mais a essas críticas, porque as críticas elas não têm qualidade, Não, eu também não. Talvez entendeu? seja. O dia que alguém Deixa eu ler no chegar, aquário, entendeu? é, Deixa eu ler no é, aquário e diz, deixa ele falar que tanto ele não entende do assunto. Pronto. o dia que a crítica tiver qualidade, que o cara for lá estudar astrologia, atender 1000 mapas e tiver Isso, fatos concretos para que eu isso, possa rebatê-lo, eu não dou muita bola. isso. Também Porque não. até mesmo a própria ciência, eles entram em desacordo. Se a gente for olhar agora o que está acontecendo com o coronavírus, você tem diversas vertentes de médicos, cada um falando uma coisa. Um diz uma coisa, outro diz outra, e são todos da ciência. Então não dá para Isso. levar. É. Não dá para levar. No início, não precisa usar máscara. Só quem trabalha no hospital que usa máscara. Depois, todo mundo, agora até criança de 2 anos, você vai botar uma criança de 2 anos para usar máscara? Quer dizer, isso não tem sentido. Você já pegou uma criança de 2 anos? Você já viu se ela vai sair na rua com máscara? Daqui a pouco ele está Tá jogando a todo máscara. mundo, tá todo mundo meio perdido, né? E se tu Então, puxa isso para uma área de saber, né, fica pior ainda. Então, a gente as sabe pessoas que têm vem essa mudança por intenção, aí, né? né?
A gente sabe que vem mudança por aí, porque quando o Saturno e o Júpiter entrarem em Aquário, a gente vai ter novidades e provavelmente aí sim que nós vamos estar no início de uma nova reestruturação social. Porque Aquário é um signo de sociedade, né? Ele está sempre olhando a sociedade como um todo. Às vezes ele olha menos para o pobre desvalido, né? Mas ele olha para o problema social. Então, eu vejo isso até com um certo otimismo sobre 2021, sabe? Apesar das outras coisas que continuarão te obrigando a viver ainda muitas e muitas coisas que nós vamos ter que engolir, como dizia o outro, vocês vão ter que me engolir. Por quê? Porque o Plutão continua em Capricórnio. Vai. Ele vai estar continuando, resolvendo, mexendo na estrutura social, econômica do mundo. E é isso daí, nós temos trabalho para fazer, gente. O que eu acho é que, digamos assim, você vai ter uma oportunidade de ver as coisas de uma forma diferente a partir de dezembro, né? Com o ingresso desses cronocratores em Aquário, em ar. Você vai ter a oportunidade de ver as coisas diferentes, você vai ter a oportunidade de abrir a porta e digamos, ter um novo horizonte, uma nova oportunidade de movimento. Né? Agora, algumas pessoas não vão conseguir entrar nesse movimento. Porque, como você falou, Plutão continua lá atrás, né? Ainda tem um movimento de... O Léo entrou na nossa live. O Léo. Oi, Léo. Saudade de você. Ele foi presidente da CNA. Nós tivemos uma colaboração muito deliciosa. Geminiano. Muito Gêmeos tem essa marca, né? Gêmeos tem a marca, né? Santos. Eu preciso falar com ele. A marca do Léo. Vou entrar em contato com o Léo. Porque, nossa, é uma graça de pessoa e foi muito legal trabalhar com ele. Ele é muito leve, sabe? Muito fácil. Sim. Inclusive foi o Léo que me convidou. Que delícia. Foi o Léo que me convidou para escrever alguns artigos ali no CNA das lunações e o pessoal gostou. Obrigado, Léo. Realmente essa missão dos Gêmeos, né? Puxa, vai, junta todo mundo, conversa com todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo com esse tiro para tudo que é lado, eles desenvolvem a missão importante deles de conectar as pessoas. É leve, é agradável, né? É uma coisa que não é tão pesada, né? Sim. Tem pessoas que são mais densas de energia. Às vezes, eu tenho dificuldade, eu sinto, porque eu tenho um peixe interceptado, mas é um sol de peixes, tadinho, né? Que está ali sozinho, né? Sozinho na primeira casa. Tem uma pergunta ali. Então, qual é a pergunta? Deixa eu ver, eu não estou vendo. Dá para descer. Com a entrada de alguns planetas em Aquário, teremos mudanças conjunturais e estruturais na sociedade e nos governos dos países, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu acho assim que nós teremos ocasião da gente trabalhar mais a solidariedade. O altruísmo, né? Solidariedade. Você dá a mão para o outro. Talvez mais na estrutura do ensino, né? Porque você sabe que o aquariano gosta de ensinar, né? Ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Então, vamos ter muita estrutura nesse âmbito, no âmbito do conhecimento, porque é ar, não é? Eu acredito que como seja o início desses... Porque se você for olhar ali, se você usar o zodíaco tropical, você vai ver que é bem no iniciozinho de Aquário. Sim. Bem no iniciozinho, realmente, né? E se a gente usar aquele contexto do que o planeta está forte no meio do signo, e ele está mais fraco ou imaturo, ou ele está jovem demais no início, digamos que é realmente a semente, o plantar da semente dessa nova sociedade. Vai agora depender da gente... Fabrício, o Faccioli, ele falava, porém, que quando a gente está numa estrutura, por exemplo, agora numa estrutura capricorniana, por mais que tenha ali Urano e Júpiter, tudo bem, nós vamos mudar. E no momento que muda, é como se você mudasse a chave num instrumento musical, por exemplo. Você muda o tom.
entendeu? configuração, né? Isso, então o início, às vezes, os primeiros tempos são um pouco mais agitados, até que a gente se acostuma e consegue entender como aquele som ou aquela vibração vai entrar na nossa vida e como nós podemos usá-la. Mas quando ela entra, ela pode até ser ruim, porque a gente está quase se acomodando em Capricórnio. Poxa, já passamos tanto, mas está cada um carregando sua pedra. Eu acho que cada um sai todo dia com um enorme saco cheio de pedra, né? Porque é bem pedra que a gente está carregando. E aí, de repente, você vai ter, ufa, uma vontade de se libertar, mas pode ser perigoso, né? Porque Sim. é um Sim. impulso Eu muito acho forte. que, e um pouco desse impulso que você comentou, que pode ser perigoso, que é o radicalismo, né, do regente moderno Urano, Sim, que está claro. pegando forte, né, já há algum tempo dele em Terra, e eu acho que isso já está acontecendo, esse radicalismo. Sim. Né? Não há um meio termo, não há uma aceitação, ou, digamos assim, um desenvolvimento do que tem. Há exatamente ou você aceita ou você rechaça violentamente. Que é E isso já é bem Urano, né? é bem o que está acontecendo. E tende a exacerbar, eu acho, a partir Você de vê dezembro. o negócio das vacinas, né? Tem gente que fala, não vou me vacinar. Né? Eles Sim, vão colocar chip embaixo da minha pele e não sei o quê, estão contra mim, estão me, né? Estão me controlando, né? Isso é bem de aquário, gente. Você já está sentindo essa energia chegando, né? a rebelião, né, Nossa! o contestar as coisas que estão acontecendo e tentar né, ter um movimento contrário àquilo, né, só por ter mesmo. Isso está muito forte. E esse é um pouco do meu temor na entrada dos dois planetas, Júpiter e Saturno em Aquário, com esse Urano em Touro, porque eles vão fazer uma quadratura logo em seguida, né? Então, a coisa tende a radicalizar muito, acho que nos primeiros decanatos ali de Aquário. Sim. Pior que pega a minha 12, né? Quer dizer, ainda não influencia tanto a minha primeira casa, porque eu tenho a primeira casa a 9 graus. Uhum. Então, primeiro mês, segundo mês, assim, até chegar, eu acredito assim, vai levar um tempinho. Mas o Urano vai acabar pegando minha Lua. Tá? Sim. Vai. Você vai ter que olhar para trás o que aconteceu lá em 91, né? Que foi quando ele pegou da última vez. E uma coisa interessante que eu observei também é que Júpiter, quando ele entrar em Aquário, ele vai cruzar o Aquário inteirinho e vai até Peixe, sem parar, direto. E depois ele volta, sim. E depois ele volta. Né? Então a gente vai ter no ano 2021, Júpiter não só movendo fortemente Aquário, como Peixes também, e vai movimentar de um extremo ao outro. Então, eu acho que sim, as coisas vão a extremos e voltam depois lá na frente. Do ponto de vista político, você sabe que isso tem a ver com os partidos de esquerda, né? Ah, sim, os extremismos. Que são utópicos, né? Porque eles sonham com a liberdade total, sonham com a sociedade igual, sonham em tirar os pobres, sonham. Isso é um ideal, né? Seria um ideal, claro. Todo mundo gostaria, né, de ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Então, nós vamos ter mais rebeliões, mais manifestações, muito extremismo, muito. Sim. Gente, deixa eu ver aqui um Samuel. Para aqueles nascidos em signo de terra, a influência de planetas em um signo de ar como Aquário será nocivo? Bom, a meu ver, nunca nada é nocivo. A gente está aqui para aprender, então o que nós temos que passar, nós vamos passar. O que eu acho depende do signo também, né? Se ele vai fazer uma quadratura ou não. O ar é muito bom para a gente começar, na realidade, a sair do sofá. Porque signo de terra, eu sei que eu tenho um filho touro, eles ficam sentados no sofá, né? Então, quando o Urano entrou em touro, começou um pontapé na bunda, né? Sai daí, meu filho, tá? Chega que você está acomodado. Pode perder emprego, pode ter que mudar, enfim. Mas eu acho que nesse campo, o Aquário, ele veio nos conectar através da internet. Veio justamente tornar o isolamento social físico esse Aquário se tornar útil, porque a gente está abrindo porta para o mundo inteiro, não é? Sim.
E é isso, esse é o aquário, esse é o lado bom do aquário, né? Te dá a tecnologia para você poder se conectar, mesmo que mantendo o distanciamento físico. Porque eu falo, não é distanciamento social. Eu vejo muito mais gente agora do que antes. Porque A antes dinâmica é diferente, né? claro, eu faço a Débora aí, sociabilidade virtual. É isso, Débora, minha aluninha, minha querida, minha doce. É, É uma pessoa adorável, a Débora. Então, você vê, quando a gente fala nisso, às vezes a gente fala esse distanciamento social. Sim, eu sinto falta de abraço. Eu tenho netos, né? Tenho filhos, claro que eu sinto falta. Mas eu estou vendo eles mais do que eu via, porque eu vejo quase todo dia pela internet, entendeu? Então, é é, incrível, né? A revolução, é a segunda revolução que não é industrial, mas é a tecnológica. E isso são os planetas em aquário. sim, claro, claro. E eu acho que nós vamos ter cada vez mais, entendeu? Você sabe o que o Fatiolo falava? Fica prestando atenção no horário, porque eu esqueço, tá? Mas acho que ainda tem. Tá, não, eu estou cuidando aqui. Tá. Que ele falava assim, que a verdadeira era de aquário será quando acontecerá o momento da gente poder fazer deslocamentos sem precisar do celular. Ou seja, porque o celular ainda é terra, né? Ainda é material. Ou seja, o dia que a gente desenvolver a telepatia e a nossa capacidade mental a ponto de mandar uma mensagem, eu quero falar com o Fabrício e entro em conexão com você, quase como se fosse uma holografia. Uhum. E olha que o Fatiolo falou isso 30 e tantos anos atrás, tá? Porque eu estudei com ele nos anos 80. Mas eu acho isso fantástico, porque vejo isso dessa forma, sim. A tecnologia É, permite coisas que a gente não tinha antes. se a gente for olhar aqueles filmes antigos, né, você já tinha, por exemplo, Star Trek, né? Você tinha Isso, aquele teletransporte que sim, baixava, né, a pessoa para outro planeta, e aí a pessoa tinha um celularzinho na mão e se comunicava como a gente está se falando agora, com isso, tela e som junto. isso. Então, já não existia a tela e o som, o telefone Não, era um cabo. Você tinha que ir é, ligado, o cabo tinha que ir milhares de é. quilômetros até o outro lado para você falar. Já tem a visão, então só falta o teletransporte. Então, é o que o Fatiolo fala. E ele falava do Padre Pio, né, na Itália, que dizia que ele tinha até fazia isso, ele tinha teletransporte. Mas ele falava, é a única pessoa que eu sei, que eu lembro, porque eles falavam que ele era visto em dois lugares diferentes, né, no mesmo momento, e ele não tinha como se transportar fisicamente. Então, ele fazia esse teletransporte. Essa é uma capacidade mental que, com o tempo, na era de Aquário, nós todos vamos ter. Quer Sim. dizer, que eu digo nós, eu não, porque eu já vou estar morta e talvez venha de novo, né? Venha em outra encarnação, eu, através dos meus netos, bisnetos, sei lá o quê. Mas eu digo as Se a gente pegar futuras a era de gerações. aquário, séculos à frente, dependendo do cálculo, né? Isso. Essa São geração 200, nós não estaremos aqui. tem 200 anos, no mínimo, por aí, né? Para a É, gente implantar é, completamente a era. Então, exato. até lá, o teletransporte e tudo isso, nossa. Aí essa menina aí, Cristiane, o teletransporte sempre foi meu sonho, claro. E tem alguém que está perguntando também se ela, como aquariana, vai ficar mais rebelde. Provavelmente, mas ela vai ter que controlar isso. Porque não entra só Júpiter, entra Saturno junto, É. né? Entra pai e filho, aí um acho que vai equilibrar um pouco, apesar que o Júpiter é mais afoito, né? Mas eu tenho a Pode impressão ser, que pode ser, se a gente for fazer uma visão que pode estar errada, porque nós não estamos olhando o mapa das pessoas. não. Mas se a gente for olhar, né, se a pessoa tem muitos aspectos em aquário, meio do céu, ascendente, Sol, Mercúrio, enfim, né? Você pode ter uma grande necessidade de expansão por Júpiter, mas também muitas responsabilidades ou obrigações ou limites de Saturno que não vão permitir Claro, essa plena expansão. claro. Podíamos pensar nesse sentido, mas teria que olhar o mapa para ter certeza. Isso, é isso mesmo. Porque cada mapa é um mapa, e todos os outros planetas estão se movimentando também, não é que estão lá parados, né? E todos eles são importantes, Netuno é importante, eu falo que ele que é o dono da epidemia, porque realmente vírus espalhados é coisa de Netuno, especialmente que é o inimigo invisível, né? Tem muito a ver com esse Netuno.
e todas as epidemias de vírus, elas sempre tiveram o Netuno envolvido, né? É engraçado, porque eu que sou pisciana, né, eu olho muito, né, o Netuno. Então, nossa, desde que entrou o Netuno na minha vida, e olha, né, eu tive assim, é choro, é hospital, é gente doente, é eu Que doente. coisa. Nossa, mãe, ainda bem que eu sou espiritualizada e que eu aceito, sabe? Porque eu acho que Sim, a sim, aceitação faz muito bem a gente, verdade, né? verdade. O aceitar, né? É, E eu fiz aceitar. também uma certa, acho que também existe uma ligação muito clara entre duas questões que Netuno está trazendo, né, para a nossa humanidade, para a nossa civilização, que é assim, o crescimento das religiões Sim, combina com Netuno em Peixe como instituições fortes, que sim. não, né, não eram até Netuno entrar em Peixe, e o crescimento do grande problema social como o crime, que é o tráfico, que também é coisa de Sim, peixes, tráfico de drogas. Então, Netuno, completamente. enquanto ele estiver transitando ali em Peixes, ele vai pegar isso tudo. Crime organizado, né? O crime É, organizado é coisa de peixes também, né? A gente vê as coisas e a gente olhando para o passado, a gente não pode olhá-las de maneira vai ser igual. Nada é igual. Porque tudo se mexe em espiral e todos os outros planetas estão se movimentando. Então, mesmo quando a gente fala, a gripe espanhola, que aconteceu em 1917, 18, também tinha Saturno e Plutão. Sim, mas tinha outros planetas em outros lugares. Era outra realidade, não é? tem, a configuração é semelhante, mas as repercussões são diferentes, porque você tem, né, outros subciclos acontecendo. Isso, e Então, outros. acho que uma característica da diferença, se a gente pegar da gripe espanhola para cá, é a dinâmica de tempo. Então, Sim. concordo com você. Sim, concordo. A gente tá, eu observo muito Mercúrio também, e Mercúrio ele é rapidinho, né? Mas eu vejo é, Marte também, né? Marte como gatilho é muito importante, onde ele está passando, em que momento, se ele pega uma lunação, uma lua cheia, né? sim, Para ele, nossa, ele é sim. terrível, né? Mas se você quiser ver o Mercúrio, eu uso assim, ó, os signos em que ele fica retrógrado durante aquele período. Ah, E Mercúrio tem feito todos os retrógrados dele em signos de água. é verdade. E ano que vem, Vai então ser em foi Áries. agora, o próximo será em Escorpião, lá no início do ano foi em O Peixe. próximo é em Exato. Escorpião, é verdade. O próximo é em Escorpião. Então ele vai mudar os retrógrados dele no ano que vem de elemento. Isso. Então eu acho que sim, acho que a dinâmica de tempo é diferente, né? Sim. Acho que tem uma diferença sim. Acho que não vai ser tão ruim a partir de agora, Uhum. embora tenha muitas coisas ainda, né? É. Mas o tempo, a dinâmica vai ser mais rápido. Acho que a vacina será mais rápido. Acho que a forma de Sim, lidar isso não será tenha mais rápido. dúvida, não tenha dúvida. Já estão experimentando as vacinas, aí em janeiro já vai ter vacina aí, várias. É, É claro que pode ser que algumas sejam mais eficazes que outras, e cada país está desenvolvendo. Essa é uma outra coisa diferente, né? Que praticamente todos os países estão desenvolvendo a sua, né? é. Na Uma forma Itália, eu independente, vi, né? desenvolveram uma em Roma que é só italiana, não pegaram colaboração de ninguém, foi desenvolvida lá, já estou começando a experimentar. Então, eu vejo isso, um pouco do individualismo também aquariano, né? É verdade. E o É, aquariano pega não o eixo, fala, eu como você faço diz, melhor. né? Sabe, tem um Pega o eixo, ditado, leia um aquário. o aquário, ele fala assim, na França a gente fala, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. A gente nunca é melhor servido do que por nós mesmos. É um individualismo tão uraniano isso, É, né? é. Urano, que foi descoberto na época da Revolução Francesa, né? É muito francês isso, né? Então, é bem desse jeito. Gente, olha, está quase na hora de terminar a nossa live, né? Então, eu queria que você deixasse seus contatos, eu vou deixar os meus, mas é muito importante que vocês entrem em contato com astrólogos competentes, que vocês estudem, se vocês querem estudar, se vocês só querem seus mapas, suas interpretações, sempre usem astrólogos renomados, mas não aqueles que fazem só propaganda pela internet, aqueles que têm um background, que estudaram, que têm muitos anos de prática. Porque é como quando a gente vai no médico, você não vai naquele que acabou de ganhar o diploma e fez o curso à distância, né?
Aí é meu lado aquariano entrando aqui, tá? É isso, gente. Então, fala dos seus contatos. Eu estou aqui no Instagram, né? Basta você entrar no meu direct ali, me mandar mensagens. Também tem um Facebook, sempre Fabrício Ranzolin. Né? É isso. Instagram, um Facebook, Fabrício Ranzolin. Acho que o direct do Instagram é o melhor que está atualmente para É verdade, contato. é Prefiro verdade, até do que o Messenger do Facebook, porque é mais dinâmico, né? Então basta verdade. entrar em contato comigo ali, seja para dúvidas, cursos, consultas. Estamos abertos para É, tentar manter a nossa astrologia em um bom nível, é, preservar o nosso conhecimento de uma forma positiva. sim. E essa é a tendência nossa, de se É. dedicar com É por isso que a CNA, que está crescendo, né? Graças até ao trabalho da nova muito. diretoria, da Débora, foi muito empenho. Mas você sabe de uma coisa? Nunca tivemos tanta adesão como com o congresso online que fizemos. Que bom, né? Sim, Quer dizer, você vê a união, dentro de uma dificuldade, o fato de ter feito o circuito online, favoreceu, né? gratuito, 2 dias, mas entrou muito associado novo. Coisa que enquanto ele se permanecia se isolado em cada capital, não tinha. Então, É. olha como é bom a gente procurar dentro das coisas que a gente tem como possibilidades, abrir o leque e ficar abertos às novidades, porque as novidades são coisas aquarianas também, né? Uranianas também. A Não é? revolução, né? A novidade, a revolução, a modernidade, digamos assim, no sentido de você reformar, de você mudar aquilo que você percebe, que você vê, que você conhece, e É, reformar para coisas novas. Então, quem essa, tiver bem nessa conexão, nesse trilho aí, só é, vai crescer. Com certeza, vai ter adversidade, mas vai crescer. O problema é é, quem resistir a esse impulso, né? é. Foi muito bom, foi trabalhoso, mas foi muito bom. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta, acho que não tem, deixa eu ver o circuito. Ah, então, Cristiane está falando, ela deve ter gostado do circuito mesmo, e vamos preparar mais alguma coisa legal enquanto não tivermos a parte física, mas eu acho que o circuito online veio para ficar, tá? Isso. Eu vou participar do novo do Sinastro também, né? Que eu já recebi o convite, né? Eu já tive o Astroconet com a Kátia Bueno. Ah, sim. Esses circuitos são maravilhosos, porque você pode alcançar gente que mora não sei aonde, no interior, não tem É. dificuldade, como é que vai se Sim, as meter? pessoas têm acesso, né, a um bom astrólogo, a um bom conhecimento de qualidade. Isso, e depois podem entrar no site, vão lá ver, eles podem adquirir, né, os cursos, estudar, Exato. né? E a gente também que dá cursos online, e tenho cursos também que a Demastro, né, preparou para mim, né, para a gente poder dar aulas também, né? E eu dou curso de Perfeito. astrologia mundial, do curso de está preparando de astromedicina, que está quase pronto, que eu já dei muitas palestras sobre Sim, que astromedicina. você tem o teu curso lá no Hotmart, né? Isso, isso. Então, vamos, Temos um vamos minuto. continuar. Ó, tá quase terminando, 1 minuto e meio. Então, fala tchau para todo mundo. Agradeço. Agradeço. Patrícia, é uma delícia conversar com você. Fiquei feliz de um monte de gente que entrou hoje, que se Muito honrado pelo dispõe convite. a um papo sério de astrologia. Se despede aí, vai. Muito obrigado pelo pessoal que assistiu, pelos meus alunos, clientes, amigos. Estou muito feliz por todos estarem aí. Eu muito honrado pelo convite. E até a Imagina. próxima. Boa noite a todos, então. Boa noite, queridos. Tchau.